Saudação investidor, tudo bem com você? Você está no canal Apertando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai dar meio que seguimento a um outro vídeo que a gente fez mais ou menos há uma semana atrás, e nesse outro vídeo a gente falava de um grande problema que o CPTS vem enfrentando. Nesse vídeo daqui a gente vai falar qual que será o provável futuro desse fundo imobiliário. Então, na verdade, o que vem acontecendo com o CPTS? Aqui a gente pode ver na cotação desse fundo imobiliário e ele vem caindo muito a partir do ano de 2022. Então, desde já do ano passado, esse fundo imobiliário que sempre custou ali por volta de R$ 100, em raríssimas ocasiões que ele se descola um pouco desse preço, então ele sempre vinha cotado ali próximo a R$ 100 e do nada, no começo de 2022, ele começa a cair muito. E atualmente ele está agora no menor valor que ele já foi negociado na Bolsa de Valores, de R$ 75,50, que você pode ver que também é o menor valor das últimas 52 semanas, e ele vem sendo cotado, inclusive, abaixo do valor patrimonial, por volta de 14% abaixo do seu valor patrimonial. E vale aqui só lembrar que o CPTS ele é um fundo imobiliário de papel. O seu valor patrimonial ele seria basicamente o quanto de dinheiro ele tem investido em CRIs. E CRIs seriam meio que como contratos de dívida com algumas aspas. Então meio que o mercado está falando que ele vale menos do que o dinheiro que ele tem emprestado e que ele deve receber ao longo dos próximos anos. E vale só lembrar que, no momento, esses CRIs do CPTS não tem problema nenhum. Existem alguns outros fundos imobiliários que têm outros CRIs muito diferentes do que o CPTS tem, com um risco muito maior, e acabam que esses CRIs desses outros fundos imobiliários vêm enfrentando problemas. É completamente diferente do que vem acontecendo com o CPTS, onde todos os seus CRIs são de uma qualidade realmente muito boa e não vem enfrentando problemas de inadimplência nenhum, vem tudo pagando direitinho conforme previsto em contrato e sem problema algum. E para entender, na verdade, esse motivo dessa grande queda do CPTS e qual que vai ser o futuro, será que ele vai voltar para R$ 100? Será que ele vai voltar para 150 como era negociado lá em 2019? Será que ele vai ficar no 75? Bem, para entender um pouco melhor o que vai acontecer no futuro desse fundo imobiliário, a gente precisa primeiro entender o passado, entender os 3 motivos que fizeram esse fundo imobiliário cair tanto. E antes da gente começar a falar desses 3 motivos, poxa, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Mas agora sim, vamos começar a falar sobre esses 3 motivos. Bem, o principal motivo da queda que a gente consegue ver aqui é a grande queda do spread over desse fundo imobiliário. E aí você vira e fala, tá bom, mas aqui dá pra ver nitidamente uma queda gigantesca do spread over a partir de 2021, mas o que significa esse spread over? Falta explicar essa parte aí, né, caramba? Basicamente, o spread over, ele é a diferença do quanto de dinheiro você está ganhando investindo no CPTS e investindo em títulos públicos. Vale aqui só lembrar que os títulos públicos, eles são muito conhecidos por ser um investimento risco zero. Porque o Estado não tem um risco de falência. Se a coisa apertar, ele pode aumentar imposto, ele pode imprimir dinheiro. Então, poxa, isso causa grandes problemas para a economia, mas menores do que o default dessa dívida. Por isso que os títulos de dívida pública são considerados meio que sem risco. E então, na verdade, aqui o que é a grande questão que o investidor tem que pensar? Poxa, o que vale mais? Será que vale mais eu investir em títulos da dívida pública com 0 de risco ou investir no CPTS e ganhar 3, 4% a mais? Esse a mais que você ganha dos títulos da dívida pública é exatamente esse spread over. O CPTS, durante toda a sua história, sempre investiu em CRIs de ótima qualidade, e a gente consegue ver que esse spread over, que é a diferença entre rentabilidades do CPTS para os títulos de dívida pública, historicamente, sempre ficou ali entre 3% e 4%, às vezes sobe um pouquinho, às vezes cai um pouquinho, mas essa aqui é uma boa média, entre 3% e 4%. E a gente começa a ver que a partir de 2021, isso começa a cair muito, e vai parar lá quase em 1,5%. E por que essa queda tão grande aconteceu? Bem, porque na verdade, então, houve uma alta muito grande dos títulos de dívida pública, e com isso a distância entre os CRIs do CPTS ficou menor. E vale aqui só lembrar que durante esse período, o cupom médio, quanto que você recebe dos CRIs do CPTS, aumentou sim, mas aumentou numa proporção muito menor do que os títulos de dívida pública. E aí, com isso, então, aconteceu esse achatamento do spread over. Isso provavelmente deve durar ou alguns anos, até que a taxa de juros dos títulos públicos baixem, e aí as taxas dos CRIs, do CPTS se mantenha e esse spread volte a subir, ou então com a própria amortização desses CRIs, com o próprio pagamento desses CRIs que vão acontecer ao longo dos próximos anos, ele vai aos pouquinhos
comprando novos CRIs que tenham aí uma diferença de 3 a 4% da taxa básica de juros. E com isso ele vai ir subindo esse spread over de modo a voltar ali para os 3 ou 4%. Então isso pode demorar alguns anos para voltar à normalidade. Ou a taxa de juros cair, ou também a amortização desses CRIs fazer com que ele consiga comprar CRIs de cupons mais altos e com isso aumentar o seu rendimento. E quando a gente fala de títulos de dívida pública, a gente não está falando da Selic, tá? A Selic ela é só um instrumento de curto prazo e quando a gente avalia o longo prazo nos investimentos, a gente só ignora a Selic. O que a gente faz mais sentido de analisar são esses títulos aqui, que são os títulos IPCA+, que também são chamados de títulos NTN-B. E conforme a gente pode ver aqui, eles estão pagando IPCA mais 5,9, IPCA mais 6,28, IPCA mais 6,47. E aqui lembrando, obviamente, que esses títulos aqui têm a incidência de imposto de renda e que também os CRIs do CPTS estão a uma taxa de 6,5%, IPCA mais 6,5%, tá bom? E aqui a gente vai falar agora do segundo motivo da queda do CPTS, que foi basicamente o resultado com negociações de CRIs, que era uma coisa que ele sempre fazia. Esse fundo sempre foi muito conhecido, o CPTS e também o IRDM, por fazerem muitas movimentações de carteira e com isso acabarem gerando um resultado adicional. Ou seja, ele vendia um CRI, comprava outro CRI e nessa brincadeira ele conseguia gerar um a mais que era distribuído na forma de rendimento. E conforme a gente pode ver, isso aconteceu lá em agosto, aconteceu em setembro, aconteceu em outubro. De novembro para cá, ele basicamente só vem conseguindo fazer resultados negativos com essas trades de CRIs. E por que ele vem fazendo isso? Poxa, com a alta dos juros, o preço desses CRIs caiu, isso dificulta muito os trades. Então esse é um outro fator que está complicando um pouco mais a vida do CPTS, porque o fator que fez aumentar o resultado dele desde 2014, que ele vinha mês a mês fazendo esse trade de CRIs, agora esse valor acaba meio que secando, porque o valor dos CRIs acabou caindo muito devido à alta da taxa de juros. Mas isso obviamente também vai voltar ao normal em alguns anos, assim que a taxa de juros baixar ou assim que o CPTS ir comprando outros CRIs a uma taxa um pouco mais alta, sendo da mesma qualidade. E aqui um terceiro motivo que fez a grande queda do CPTS ser tão recente assim é a diminuição dos rendimentos que esse fundo imobiliário paga. E por que isso aconteceu? Porque os rendimentos que ele paga estão muito atrelados à inflação. Então ele tem aí os CRIs numa taxa de 6,5%, IPCA mais 6,5%. Se eu tenho uma inflação de 5%, eu vou receber 11,5%. Então essa taxa de 6,5% mais a inflação. Agora se eu tenho uma inflação de 10%, eu vou receber 16,5%. De novo, esse 6,5% mais a inflação. Então, na verdade, o recebimento desses CRIs é muito dependente da inflação. Quando a gente tem uma inflação extremamente alta, como aconteceu lá em 2021 e 2022, o rendimento desse CRI estoura para cima, realmente ele paga um valor astronômico e com isso ele vai distribuir mensalmente um valor muito grande. Da mesma forma que quando a inflação acaba baixando e voltando para a normalidade, ele vai distribuir um valor menor. Então, na verdade, esses valores que ele pagou aqui em 2021, 2022, muito provavelmente não voltem a se repetir, porque aqui a gente estava com uma inflação gigantesca que já está sendo controlada pelo Banco Central e muito provavelmente não persista para os próximos anos. Mas houve um período de inflação negativa aqui no final de 2022, que foi realmente o Banco Central puxando o freio na inflação do Brasil. E muito provavelmente agora a inflação volte à normalidade, meio que a inflação no Brasil é um problema meio crônico, mas agora ela volta para uma normalidade de 5, 4% ao ano, que já é um valor bem aceitável, muito diferente dos 12, 10% que estavam aqui nesses 2 anos. Então, na verdade, para quem comprar CPTS agora, quanto que você vai receber? Poxa, você tem que lembrar então de algumas coisas, como que, por exemplo, a maior parte desse fundo imobiliário está investido em CRIs, ele tem um pouco também em fundos imobiliários, mas esses CRIs vão pagar aí uma taxa de 6,58%, ele tem uma taxa de gestão de 1,01% e ele está descontado sobre o seu valor patrimonial e também o IPCA da projeção para 2023 é de 5,9%. Então, fazendo todas as contas, você vê que ele muito provavelmente vai pagar algo muito próximo a IPCA mais 6,58%, o que, considerando a projeção de IPCA daqui 12,18%, eu retiro a taxa de gestão de 1,05% desse valor, considerando que ele está abaixo do VP, então você vai ter um rendimento projetado do CPTS, um dividend yield no fim da história. Para quem comprar agora, considerando o preço de agora,
de 12,94%. E aí, para você é um rendimento bom para o CPTS? Não é um rendimento bom? Poxa, deixa a sua opinião aqui nos comentários e eu vou estar sugerindo que você assista o outro vídeo que a gente fala de CPTS aqui do canal. Gente, um abraço a todos e até o próximo vídeo.